A economia circular, todo mundo fala sobre isso, né? É uma meta super importante para muitas empresas. Mas como é que a gente faz para ela sair do papel e virar realidade? Hoje, a gente vai explorar uma ferramenta bem prática que funciona como uma bússola para tomar decisões mais inteligentes e sustentáveis. É o Framework MSG. Ok, vamos direto ao ponto. A economia circular é uma ideia fantástica, não é? Mas a gente sabe que muitas organizações acabam esbarrando sempre no mesmo desafio. Como é que se transforma a boa intenção em ações de verdade? Ações que sejam consistentes, justas e, principalmente, que a gente possa verificar, medir, sabe? E aqui está um ponto que muda tudo. A circularidade de verdade vai muito, mas muito além de só reciclar o que sobra no final. A mudança de verdade mesmo acontece quando a gente redesenha as escolhas lá no começo, para evitar que o resíduo sequer seja criado. É uma virada de chave. Em vez de corrigir o problema, a gente previne. É exatamente para ajudar a organizar essa virada de chave que surge uma solução. Um framework chamado Mediação ESG, ou, para facilitar, MSG. Pensa nele como uma ferramenta para trazer clareza na hora de decidir. Tá, vamos entender o que é esse tal de ESG. Basicamente, é a arte e a técnica de tomar decisões olhando para critérios ambientais, sociais e de governança. O grande segredo está em usar um diálogo estruturado e dados claros. É como se o ESG fosse uma régua única para a gente poder comparar as diferentes alternativas de um jeito bem transparente. O primeiro pilar, que é o coração do método, é o M, de mediação. O que isso significa? Simples, organizar o diálogo antes de sair fazendo. É sobre garantir que todas as vozes sejam ouvidas, sabe? Aproximar as pessoas e transformar o que poderia ser um conflito em pura cooperação. Aí vem o E, de ambiental ou environmental. Aqui o foco é total em proteger a natureza e valorizar os recursos que a gente tem. Estamos falando de prevenir impacto, de usar os recursos com responsabilidade e, mais do que isso, de buscar regenerar e não apenas consumir. O pilar social. Esse aqui coloca as pessoas no centro de tudo. Significa pensar em dignidade, segurança e inclusão em cada etapa do processo. Porque, vamos combinar, uma circularidade que funciona de verdade é aquela que protege tanto as pessoas quanto a natureza. Uma coisa não anda sem a outra. E para amarrar tudo isso, a gente tem o G, de governança. Esse pilar é a espinha dorsal do sistema. São as regras claras, os papéis bem definidos, a rastreabilidade. É o que garante que tudo funcione com ética e transparência. Sem uma boa governança, as melhores intenções acabam se perdendo no meio do caminho. Beleza, agora que a gente já entendeu os pilares, vamos ver como essa estrutura toda funciona na prática. Como é que o MSG se transforma num guia, num passo a passo, para a gente de fato implementar a economia circular? Olha, o processo tem 5 passos bem diretos. Tudo começa com foco, identificar o que eles chamam de fluxo crítico, ou seja, qual é o maior ponto de desperdício, onde dói mais. Depois, é preciso entender o ecossistema todo, mapear quem são as partes envolvidas. Com todo mundo na mesa, aí sim, se criam critérios que são públicos, transparentes, para só então comparar as alternativas. E o passo final, esse é um dos mais poderosos, é condensar tudo em uma única página de decisão. E aqui a gente chega num ponto fundamental, a comparação honesta. O framework meio que te força a analisar 3 caminhos. Primeiro, manter tudo como está. Segundo, fazer melhorias pequenas, incrementais. Ou a terceira opção, que é a mais transformadora. Redesenhar o ciclo inteiro, desde o começo. Colocar essas 3 opções lado a lado, com base em critérios claros, muda completamente o nível da conversa. E isso nos leva à joia da coroa do processo, a tal da decisão de uma página. Pensa que incrível, todo aquele diálogo, toda a análise, concentrados num documento só. Simples, direto. Ele responde às perguntas que realmente importam. O que vai mudar? Quem vai fazer? Quando começa? Quais são os indicadores? E super importante, quando é que a gente vai rever isso tudo? É a complexidade transformada num plano de ação que todo mundo entende. Certo, mas e a recompensa? O que se ganha aplicando esse método de forma consistente? Vamos dar uma olhada nos resultados que ele pode gerar do curto até o longo prazo. Os benefícios vão se somando, como juros compostos. No curto prazo, o que se ganha é clareza e menos conflito. Já no médio prazo, os projetos começam a se alinhar com a sustentabilidade e as relações de confiança ficam muito mais fortes. E no longo prazo? Bom, aí o resultado é um ecossistema mais equilibrado, uma reputação sólida e resultados que realmente se sustentam. Então, o ponto central é este.
Quando o MESG é usado sempre, cada pequena decisão do dia a dia deixa de ser só uma tarefa operacional. Ela se transforma num investimento. Um investimento na qualidade de vida das pessoas e na saúde do nosso planeta. E para a gente fechar, que tal um checklist rápido para ajudar a colocar isso em prática? São 5 perguntas bem diretas, baseadas em tudo que a gente conversou. Existe uma estratégia real, de verdade, para evitar o resíduo lá na fonte? O ciclo de retorno protege os trabalhadores e a comunidade? Existem registros simples? Os papéis de cada um estão claros e documentados? E por fim, já tem uma data marcada para sentar, rever e melhorar tudo? E para terminar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. No nosso contexto, no nosso trabalho, a estratégia para evitar que o resíduo sequer exista é algo real, documentado na organização? Ou será que ainda está só no campo das boas intenções? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma mudança gigantesca.